Sempre falo que trabalhar e empreender veio muito por necessidade. Qual que é a dor que você pretendia resolver quando você fundou a Smart? Ineficiências. Então, eu vou trazer eficiência por meio de um modelo inovador de consolidação de compras. Um mercado livre, digamos assim, para empresas. Exatamente, um mercado livre para as empresas. Todos os dias a gente precisa pensar em como garantir que a nossa inovação realmente seja uma inovação relevante dentro do mercado e como a gente consegue financiar, porque acho que um grande desafio do empreendedor é como ele de fato torna sustentável a inovação, né, que ele tem na mão. Bem-vindos a mais um Stormia Talks, o seu podcast sobre inovação aqui da Seguros Unimed. Aqui mais um episódio hoje sobre inovação com os meus colegas de bancada aqui, Thiago Fontinhas. Fala galera, beleza? Pô, prazer estar aqui de novo, né? Essa mesa aqui é meu segundo episódio e vamos que vamos. Do meu lado aqui, Fábio Nogue. Olá pessoal, muito bom a gente estar aqui de novo. Grande. E nossa queridíssima empreendedora nata, que tem no sangue empreendedorismo, para conversar com a gente aqui hoje, contar a sua história, falar sobre inovação, Mônica Granzo. Tudo bem? Tudo bem, olá pessoal, obrigada aqui pelo convite, animada para gravar esse podcast primeiro, mas espero que sejam muitos depois, né? Isso aí, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Eu escutei alguns podcasts sobre você, fiquei curioso, né, quando a pessoa fala que começou a trabalhar com 8 anos de idade. Hoje, gente, não pode, mas teve um tempo lá atrás, na época dos Incas, né, que as pessoas falam tanto, que era normal, a família tinha algum problema, você trabalhava de boa. Eu comecei com 12 anos a empreender e trabalhar, né, porque eu gosto, desde criança queria independência, imagino que é muito disso. Como foi para você começar desde cedo, assim? Eu sou natural de Limeira, do interior de São Paulo, sou filha de mãe solteira, minha mãe é dependente química, então trabalho para mim foi realmente a forma de eu conseguir conquistar muitas coisas na minha vida, mas principalmente apoiar a minha família, minha mãe, né, e depois toda a família. Sempre falo que trabalhar e empreender veio muito por necessidade. A gente sempre fala que empreender é propósito, é amor. Talvez sim, né? Mas minha primeira percepção e consciência naquela época é o que eu precisava trabalhar. E minha tia tinha uma oficina de costura. Ela costurava em casa, porque eu morei com os avós, que também, né? O meu avô é alcoólatra, infelizmente ele já faleceu. Então, para vocês terem ideia, como a família era um pouco caótica, e minha tia trabalhava com a oficina de costura dela em casa. E depois da escola, eu decidi, então, ajudá-la. E ela costurava e eu ia empacotando toda a costura. E entre 17 e 18 horas, eu que entregava as caixas de costura pro empregador dela. Então, foi assim que começou a minha jornada. E ela comprava chocolates para mim na ocasião. Era meio que um escambo, né? Então, a família era bastante humilde. Então, o trabalho vinha, né? A remuneração vinha em forma de doce de chocolate. Até porque antes eu roubava todos os doces dela. Que ela que já trabalhava, tinha um pouco mais de estrutura. Ela falou, melhor eu colocar ela para trabalhar e dar os doces. Pelo menos paga, né? Assim, né? Ela deixava a porta do quarto aberta, exatamente. Eu ia lá, quando ela saía, pegava chocolate, coisas de criança, né, gente? E aí ela me remunerava em doces. E depois disso você foi para supply chain. Né? Conta essa história, né? Departamento de compras e como isso tacou você para inovação, só para a gente já aterrissar no nosso tema aqui do podcast. Principal. Depois desse trabalho, eu tive convite para trabalhar na fábrica que ela, né, prestava serviço, e quando eu fiz 14 anos, ele me empregou. Mas eu fiquei um mês porque era Charlie Chaplin. Falei, não dava, ainda eu ficava o dia inteiro colando luva, aquelas luvas de raspa, luvas industriais. Falei, não é pra mim. Eu fui trabalhar no comércio, trabalhei como vendedora de loja, trabalhei como caixa de supermercado. E aos 18 eu entrei para ser recepcionista num grande hospital da cidade. E saí de lá aos 25, já concluindo minha faculdade em Ciências Contábeis, meu MBA em Logística, e deixando, né, um legado legal de ter, então, sido a primeira e mais jovem mulher a ocupar uma posição de gestão em supply chain nesse hospital. E a minha saída veio em detrimento de uma oportunidade de montar um projeto de centralização de compras a nível nacional numa empresa aqui de São Paulo. Então, falo que, na verdade, quem entra em supply, em compras, não planeja muito essa carreira, vai meio que acidentalmente. E assim aconteceu comigo. Então, antes dessa atividade, né, de entrar na área de supply, desenvolver outras atividades. E por convite da gestão do hospital na ocasião, fui me especializar e, então, desde então, estou nessa cadeia, né? Nessa cadeia de supply chain. E você iniciou com foco em logística hospitalar ou não?
Como eu trabalhava, né, dentro de um hospital, eu acabei me especializando e buscando, então, bastante conhecimento em práticas de gestão no segmento de saúde. A Smact nasceu também, né, com o objetivo de consolidar compras nesse segmento, mas reconhecendo que é um segmento com muitas oportunidades, tem muito potencial, né, para esse modelo de negócio, mas reconhecendo que tem, na ocasião, isso há 8 ou 9 anos atrás, muitas barreiras de entrada, acabei pivotando o negócio e entrando em outros segmentos. E hoje a Smact é uma empresa, né, de atuação multi-segmento. Qual que é a dor que você pretendia resolver quando você fundou a Smarkets? Ineficiência, que é a palavra do ano, né, de muitas empresas. Então, ou trazer eficiência por meio de um modelo inovador de consolidação de compras, e essa eficiência, então, se refletia na toda a esteira de compras, mas também no orçamento. Então, trazer eficiência orçamentária ali com a redução do preço do produto, dado ao modelo, né, de consolidação que traz um efeito de economia em escala. Tem até uma dúvida, né? Quando você fala, né, do B2B, do marketplace, tem muito produto e serviço no meio ou só fala de produtos? Estamos falando de produtos e serviços. O maior volume transacionado é de produto, não são de produtos, mas nós temos também serviços sendo negociados. Então, nós temos alguns cases de negociação até de serviços de alto spend, que a gente fala de alto, né, valor financeiro, como terceirização de restaurante, de serviço de estacionamento, retrofits. Nós temos uma grande montadora de classe global, nos contratou há 3 anos para estruturar toda a parte de negociação do novo prédio administrativo dela no Brasil. A retrofit, toda a instalação do prédio foi negociado pela Smarkets. Então, nós entramos desde produtos mais comoditizados, podendo acessar algumas categorias mais estratégicas de relevância orçamentária, como essas que eu citei. Né? E o processo de inovação dentro, né? Começou a startup, aí você saiu, viu a dor. Como que é a inovação nisso para você? Né? O empreendedor já é inovador por natureza. Sim. Mas quais são os processos que você teve no meio do caminho? A grande inovação vem na construção de um modelo que faz a transformação dessa esteira de compras. Né? Então, ela incuta, ela traz uma versão muito mais lean deste processo com uso de tecnologia. Hoje, as grandes empresas, a maior parte delas, né, compram como eu comprava 20 anos atrás, né, utilizando pacote Office, né, ou algum ferramental similar, e num processo onde o solicitante ou quem precisa do produto ou do serviço faz uma solicitação dentro de um sistema ou dentro de um e-mail, vai para a área de compra, né, vai para o mercado, busca fornecedores para atender essa demanda, faz a qualificação, ou seja, gera o score daquele fornecedor e define-se, né, com base em alguns critérios ou uma política, qual é, então, melhor escolha, com o melhor fornecedor para aquele produto ou para aquele serviço. Esse processo demora, na média, mais de 20 dias. Então, para se comprar um produto que às vezes é mais complexo, mas também para se comprar um produto simples como caneta. Passando por níveis de alçada de aprovação. Né? Uhum. E a nossa inovação vem quando a gente traz a oferta para dentro da demanda, né? Que é o marketplace. Quando nós precisamos comprar algum produto, eu sempre busco essa similaridade com o B2C. Hoje a gente joga em qualquer Google, em qualquer marketplace e a oferta está ali para atender a demanda. Né? E por que não acontecer também, né, trazer esse benefício, então, para o mundo B2B? E aí que veio, então, a nossa grande inovação. Nós queremos, então, desintermediar essa esteira, que ela é onerosa, ela tem um custo relevante para as companhias, né? Esse custo não é só o custo de fazer o processo de compra, mas é custo de inventário, porque você demora 20 dias para comprar um produto, se é um item estocável, eu preciso ter estoque. Né? E trazendo, então, por meio de uma tecnologia, né, com uma interface tecnológica, a oferta para dentro da demanda. Então, nossa principal inovação não é o marketplace, é, de fato, fazer a disrupção de uma esteira, de uma área de negócio bastante importante e sensível das empresas. Vocês fazem um hunting dos fornecedores, então? Nós fazemos o hunting, nós fazemos a geração do score, nós fazemos a negociação com base na escala e nós disponibilizamos toda esse conjunto de dados, que é score de fornecedor e oferta de produtos e serviços numa interface, né, de marketplace, muito inspirada nos B2Cs. Então, seria como se fosse uma analogia, um mercado livre, digamos assim, para empresas. Exatamente, é um mercado livre para as empresas. Né? Então, tem uma curadoria dos fornecedores, dos produtos que entram. Então, nós entregamos tecnologia para meio de nível de serviço.
né? E nós garantimos também o end-to-end do processo, desde da entrada do fornecedor até a entrega do produto. Você comentou que vocês pivotaram no meio do caminho. Isso pra gente é muito importante, né? Quando a gente fala de inovação, nem sempre você constrói um produto que não vai passar por uma transformação, né? E como é que foi esse processo de pivotar e transformar até chegar no modelo que vocês têm hoje? Nós pivotamos quase todos os dias. Em muitas coisas, né? Nós fazíamos uma empresa de serviços e usávamos a tecnologia de terceiro e não era esse processo. A gente basicamente consolidava a escala, um modelo de BPO, de outsourcing compras, né? Fazendo o mesmo processo da empresa, mas com alguma eficiência na consolidação. E aí identificamos que existia uma grande oportunidade de fazer essa inovação e aí fomos buscar captação de investimento para conseguir desenvolver o nosso marketplace. Então ali já é a primeira pivotagem estratégica, né? E aí começamos a desenvolver o marketplace e no final do ano passado reconhecemos que assim, a inovação realmente é uma expectativa do mercado, não só no Brasil, mas a nível global. Eu estive falando com vários executivos que atuam em empresas, né, de classe global e realmente é um movimento importante, mas que a gente precisa investir muito mais do que nós tínhamos planejado no início. Aí pivotamos novamente, construímos uma versão agora, ela não é 100% online, ela tem uma parte offline, porque toda a parte de hunting, toda a parte de subida de catálogos, das ofertas, isso realmente é oneroso. Então hoje nós temos um back-office que ele é humano, né? E algumas etapas do processo que são automatizadas, enquanto a gente busca financiamento da automação 100% do processo. Então, pivotagem para nós, né? É a única certeza que nós temos, que todos os dias a gente precisa pensar em como garantir que a nossa inovação realmente seja uma inovação relevante dentro do mercado e como a gente consegue financiar, porque acho que um grande desafio do empreendedor é como ele de fato torna sustentável a inovação, né, que ele tem na mão. E inovar no Brasil não é fácil, né? Ainda mais falando de grandes empresas que têm muito apetite à inovação, mas tem muitos desafios na questão de mudança de processos, de mindset. Então é um trabalho árduo, diário, para que a gente consiga atingir esse mercado aí, potencial que nós realmente acreditamos que existe. Bacana. E nesse score que vocês, de certa forma, pontuam, né, cada fornecedor, entendo assim, cada empresa tem uma governança muito própria, tem uma due diligence, digamos assim, que varia de um para o outro, vocês conseguem parametrizar, então, de acordo com a necessidade de cada empresa, né, imagino. E aí eu queria perguntar sobre a agenda ESG, né, o quanto que isso tem sido relevante para as empresas selecionarem, contratarem os seus fornecedores atualmente. Você vê esse movimento acontecendo mesmo? Primeira dúvida, né? Sim, nós temos hoje uma interface onde a gente consegue, então, espelhar para o cliente o fornecedor de acordo com a política de homologação dele. Então, se ele não atende a política, ele nem entra dentro da versão da instância desse cliente. Mas 90% das empresas buscam homologar o fornecedor com a mesma listagem de documentos. É uma outra empresa que talvez, inclusive, esteja mais madura no processo de gestão de fornecedores baseado em critérios de sustentabilidade, ESG, que tem formulários específicos. Mas 80% do score do fornecedor ele é básico e ele é colaborativo, ou seja, ele é aderente para todas as empresas. A gente tem 20% ali de customização que é muito pautado na política de cada cliente, que envolve questão de segurança, muita segurança de dados, LGPD e ESG. Na cadeia de supply, a questão da qualificação com base, então, em critérios de sustentabilidade vem avançando bastante, mas eu vejo que a gente tem muito caminho para perseguir. Eu acho que é uma pauta ativa de discussão, mas de implementação não está ainda bem madura na maior parte das empresas. Acho que nos últimos anos, as empresas ficaram muito focadas na questão de segurança da informação, né, toda a parte de LGPD e segurança, e eu acho que agora a próxima onda é investir mais em critérios de sustentabilidade. Algumas cadeias estão mais preparadas e mais estruturadas, outras com bastante oportunidade, então, de desenvolvimento. Nós atendemos aos critérios de cada cliente, não temos ainda uma política SMART de avaliação com base nisso, faz parte do nosso roadmap,
mas a gente tem uma tecnologia que consegue qualificar o fornecedor de acordo com a política de cada cliente. Normalmente tem startups que quando entra um aporte de investimento tem grandes problemas. Como foi para vocês? Com grandes problemas. A provocação já foi, já querendo a mesma resposta. Startup nasce normalmente sem funds, sem capital, né? E aí vai trabalhando ali com uma estrutura conservadora, onde os founders e os executivos fazem praticamente quase tudo, né? Bem hands-on. Quando entra o capital, o maior desafio, pelo menos para a Smack, foi a estruturação de time. A primeira estratégia foi rever os pilares de valores. E aí a gente definiu que um valor que era inegociável no processo de contratação era o mindset empreendedor. Porque como a gente fazia que a empresa pudesse transicionar com novos profissionais, com novos talentos, mas que não tivessem esse viés, a gente ia perder muito da nossa essência, da nossa cultura. E nessa jornada nós tivemos alguns aprendizados, que revisitar mesmo, não só o perfil do profissional, mas estruturas. Então faz parte do processo diário de pivotagem ali, então que estrutura funciona, que perfil que não funciona. Mas também conquistamos talentos e profissionais que estão conosco hoje, que fazem parte aí do nosso time, o time vencedor, que vem conquistando bastante mercado neste ano. Então, ter capital é só parte, né? do desafio do empreendedor quando ele está na jornada de crescimento. E como manter uma cultura de startup com uma empresa em crescimento? À medida que aumentam a quantidade de colaboradores, como que você trabalha para justamente manter a cultura viva da organização? Não tem muito receita de bolo, né? Eu acho que cada empreendedor e cada empresa encontra uma solução. Nós investimos parte do nosso orçamento no desenvolvimento, né, e aprimoramento da cultura. Porque transmitir cultura quando você tem 20 funcionários é uma estratégia. Quando nós estamos falando de 100, 120 profissionais, é outra. Optamos por contratar uma empresa de mercado que tivesse experiência em startup para nos ajudar a desenvolver um trabalho de desenvolvimento de cultura e também de PDL, um programa de desenvolvimento de lideranças nessa etapa de crescimento, né, de crescimento acelerado. Também muitos aprendizados. Uma das grandes aprendizados que nós tivemos e revisitamos um pouco, né, da nossa estrutura, das estratégias, é questão de velocidade e governança, porque quando você coloca uma estrutura maior, principalmente profissionais que muitas vezes vêm do mundo corporativo e não de startup, eles vêm com legado e com mindset de governança, de hierarquia, né, de fluxo de decisão, e isso atrasou muito algumas estratégias da companhia, porque nós tivemos que reconstruir a governança que a gente gostaria para a empresa, porque a governança era muito resumida, né, aos principais executivos ali, com algumas práticas e políticas. Depois nós tivemos uma ampliação grande, cada um vem com o seu conceito de governança e de como fazer a gestão. Nós tivemos que trabalhar muito esse tema, muita questão de mindset, então, empreendedor, e com algum nível de governança que precisaria realmente acompanhar o crescimento e a evolução da empresa. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse mindset, porque a gente tem muitos projetos ali de tentar levar essa experiência, essa forma de pensar para dentro de casa, para que as pessoas sejam tenham mais esse perfil de dono, assim. Eu queria entender um pouquinho com você, até fazer um benchmark aqui de como que dicas você daria pra gente de perfis, assim, falar assim, o que um empreendedor tem que ter para ele se dar bem dentro da própria empresa, assim, até trabalhando o que é um mindset empreendedor? Exatamente, essa é a pergunta. Para nós, né, no nosso conceito, mindset empreendedor é aquele que vai lá e faz. Então, o slogan é, vai lá e faz, ou seja, com base no conjunto de conhecimentos e valores que ele construiu como profissional e também adquiriu da Smart, ele tem autonomia para tomar algumas decisões, né? E a gente espera que ele, inclusive, seja também proativo nas discussões e na construção, na articulação dessas decisões. Então, ele não seja só, independente do nível, que ele faça realmente, ele seja um tomador que ele participe do processo de decisão e que ele seja um tomador de decisão diário, né, nas atividades dele. Então, para nós, este é um conceito importante dentro da companhia. E tomar decisão parece ser simples, mas não é simples. Total, a consequência da decisão que às vezes as pessoas travam. Falar, não, pera, se eu tomar isso daqui, veja bem. Exatamente. E aí...
aqueles e-mails com um monte de pessoas copiadas e um loop infinito de tratativas e ninguém para um e-mail e fala, olha nós vamos decidir, vamos fazer dessa forma ou não vamos fazer. Perde muito tempo, Muito tempo, um monte de trocas de e-mail, né? Então, então, por exemplo, essa é uma prática para nós que nós não recomendamos. Né? Se tem algum assunto que está circulando com 2, 3 e-mails, alguém tem que parar e abrir um fórum, nem que seja de 5 minutos, e tomar a decisão. Tirando pessoas que você falou, quais são os outros desafios que você tem no dia a dia? Assim, crescimento, financiamento, quais são os maiores problemas assim, que você enfrenta? Acho que adquirir mercado, né? Porque o financiamento vem, à medida que você tem uma estrutura que garanta, né, alguma margem no projeto, o financiamento do teu negócio pode ser feito pelos próprios clientes. E um modelo mais inovador pode despertar muito interesse, ele é muito atrativo, né? Desculpa o linguajar, aquele sexy, né? Porque tem as startups sexys e não sexy dentro do mercado. Mas fazer o processo de transformação e inovação dentro das empresas é um grande desafio, porque os executivos precisam tomar decisões, né? E tomarem riscos de fazer uma transformação dentro, né, da gestão. Então, para nós, adquirir mercado é um grande desafio ainda, porque o mercado interessável ele é expressivo, nós temos milhares de empresas com potencial de compra do produto, mas a gente vê uma lentidão muitas vezes no processo de decisão e acreditamos que né, esse fato da questão de tomar algum risco. O compras para no próprio compras. O compras para no próprio Resolver. O compras para no próximo compras, exatamente. Quem são os seus maiores concorrentes hoje de mercado? Falando de parcela de mercado, assim, é um SAP, um Ariba? O Ariba chega a ser concorrente seu ou não? Não, o Ariba pode ser um canal de distribuição do produto, porque eles fazem a digitalização dessa esteira de compras. Né? E nós podemos, em algum momento, se conectar ao Ariba e trazer, então, uma solução, né, para atender uma parte dos produtos que são transacionados por meio de marketplace. Nós também podemos ser considerados um BPO, porque a solução substitui uma célula de profissionais que fazem a gestão desses produtos. E aí, como BPO, nós concorremos com grandes companhias. A Accenture, que hoje é uma parceira, ela opera, inclusive, junto com a Smartchain num cliente. Nós estamos falando sempre de grandes empresas de BPO e consultoria nessa área de supply chain. Se nós buscarmos Quem sabe a Amazon, mas eu prefiro acreditar que o Bezos vai, na verdade, se compor as Max, não vai ser nós diretamente. Então, na realidade, assim, se tiver alguma coisa que não está na sua esteira, né, a gente traz lá, olha, precisamos de um fornecedor para fazer esse tipo de serviço. Vocês fazem essa busca, então, dos fornecedores. Fazemos o hunting para ele do fornecedor. Nesse ponto é um BPO mesmo, né? É um BPO também, exatamente. Nós até segmentamos a oferta para dentro da linha das constantes de pivotagem, assim, vamos testando um pouco de como trazer essa inovação, como acessar esse mercado e romper as barreiras. E hoje nós vendemos só o BPO de compras e embarcamos o Marketplace como uma solução complementar, um diferencial competitivo. E em 22, a nossa pauta era Marketplace, era vender inovação. Momento glossário BPO. Por favor, diga o que é o BPO. Eu não sei a definição exata de BPO, mas é quando você externaliza uma parte da sua operação. Por exemplo, eu tenho um BPO financeiro, eu tenho um BPO contábil, que é muito comum as empresas terem. Em vez de ter um departamento de contabilidade, faz o BPO contábil. Ou compras, no caso aqui, eu não tenho pessoas de compras dentro aqui, eu contrato uma empresa do lado de fora. A gente faz BPO de marketing aqui, mas isso deixa para outro episódio. Business Process Outsourcing. Então, a terceirização, né, dos processos de negócio. Então, é só para pegar o gancho. Para pegar o gancho, né, pessoal que nunca ouviu o termo BPO. Tá? Então, é uma terceirização do serviço mesmo. Muito bom. Qual foi o momento mais difícil que você já passou na sua carreira? O final do ano passado foi um momento bastante difícil para mim, eu acho que de muita reflexão, em detrimento de olhar para o negócio, olhar para o mercado e repensar uma estratégia que eu acreditava que era a estratégia melhor para o negócio. Então, eu vinha nos 2 anos com fluxo de investimento, o mercado mudou. Né? E aí as minhas verdades precisariam também ser revistas, né? E muitas vezes você repensar suas verdades demandam bastante energia, bastante dor, no meu caso. Então, foi um momento que eu questionei muito, né? Questionei muito o caminho que eu deveria seguir para o negócio, meu papel no negócio, o papel do negócio no mercado, né? E como a gente ia reorganizar
toda essa trajetória diante de uma mudança de mercado. Né? Então, não tinha controle. Um fator que eu não controlamos o mercado. Né? E foi aí que nós decidimos, então, mudar o portfólio, continuar com o propósito de inovar nessa área de negócio, mas voltar, muitas vezes, para um portfólio menos inovador, que é o caso, né, do BPO, para buscar uma nova forma de financiamento, né, do nosso crescimento. Então, para mim, era uma verdade absoluta que Marketplace era a grande inovação e eu ia ser a Luísa Trajano do B2B em 2, 3 anos. Então, era essa a minha verdade. E tudo bem, talvez não, continua sendo, né, todo o propósito, mas preciso encontrar, e é isso que nós estamos fazendo, encontrar outra rota para chegar até lá. Né? E aí, nisso, o empreendedor muitas vezes tem uma visão e ele acredita que é essa, né? É uma linha reta, mas não, eu acho que, para mim, o final de 22 veio mostrar que linha reta não existe para quem empreende. Você precisa sempre buscar os contornos. E nesses momentos aí de uma certa crise ou de dúvidas e tudo mais, o que te ajuda, Mônica? Você busca mentoria, você busca... Ferramenta. Quais são as ferramentas que você utiliza nesse momento? Olha. E até na sua história de empreendedorismo, né? Porque, às vezes, pode ser muito solitário esse caminho, né? Ou não. Muito. Eu sempre fui muito solitária pela história de vida, né? Então, a minha construção, ela foi solitária. Mas eu aprendi que para chegar, né, em qualquer lugar, é necessário ter uma rede de ajuda. Então, assim, eu fui buscar durante, né, boa parte da minha trajetória amigos, mentores, mesmo que não oficiais, mas pessoas que eu confiava e confio, para poder falar sobre um ponto, sobre outro, e aí me ajudando a formar opinião ou até mesmo me sustentando emocionalmente. Fiz terapia durante muitos anos, dei uma parada para ver se realmente, né, a sanidade está em ordem, ou eu preciso do step sempre. Então, terapia também, fiz mentorias, tive a oportunidade de ser mentorada pela Luísa Trajano no programa da UM1. Que legal. E também participei da mentoria da Ideavo, somos o Scale Up da Ideavo. Então, fui buscando conhecimento, fui buscando orientação, né, dentro dessas mentorias. E é isso, eu acho que hoje eu tenho, né, tenho mentores, tenho amigos, então eu fui construindo essa rede de apoio e ela é fundamental para a gente conseguir não só chegar nos nossos objetivos, mas acima de tudo, né, seguir essa jornada com mais felicidade, com mais leveza, porque a decisão ela é solitária, por mais que tenha toda essa rede de ajuda, mas essas pessoas te fortalecem, essas pessoas te acomodam, né, e te confortam em alguns momentos. E como é que é você sentar e fazer essa análise e depois chegar e falar, como é que eu desdobro isso pro time? Como é que é fazer uma mudança de estratégia e sentar com o time e falar, estamos indo para outra rota? Eu sempre fui muito prática e objetiva. Eu acho que eu tive que também aprender que as pessoas assimilam conhecimento de formas diferentes, né? Então, para mim, era isso. Nós vamos fazer isso, era meia hora, 1 hora de reunião e vamos fazer e tá organizado. Né? Dentro do trabalho de consultoria que nós contratamos para, né, rever valores e desenvolvimento da cultura, eu também fui mentorada. Eu também fui aprender a como lidar com times de alta performance. Né? Porque o time era basicamente eu, mais um sócio, mais outra... Então, o time era, né, formado por 3 profissionais que tinham um alinhamento de cultura, de valores muito, muito forte. E aí você monta um time de alta performance, você sai de uma posição e vai para uma outra posição. Então, para mim, foi bastante aprendizado. Você sai né? de player para coach, né? Exatamente. Né? E aí, eu agora aprendo que tem várias formas de a gente multiplicar esse conhecimento. Né? Então, nós temos algumas agendas, organizamos eventos periódicos com o time para falar de estratégia e, principalmente, compartilhar muito da formação da estratégia com o time. Porque, à medida que eles desenvolvem a estratégia de execução em conjunto, eles são proprietários daquele conhecimento, né? Então, era muito executora, porque o time era menor, então eu tive que aprender a transmitir a estratégia, mas principalmente construir um time que pudesse desenvolver todo o rollout dessa estratégia. E para isso nós temos agendas de brainstorm, temos agendas periódicas para discutir temas diversos. Vamos falar, estamos com desafios no onboard de fornecedores.
vamos tratar um pouco como a gente revê essa questão do onboard. Essa questão importante da revisão do portfólio, nós trouxemos uma executiva de mercado que ajudou a repensar a estratégia e ela também a disseminar depois todo o rollout junto com o time. Bacana. Gente, muito obrigado por mais esse bate-papo aqui, enriquecedor. Eu adoro conversar com empreendedores aqui. Mônica, que história incrível, que empresa incrível que você está construindo. Obrigado aqui pela conversa, essa troca de figurinhas aqui. Foi uma aula mesmo que a gente teve hoje aqui. Foi maravilhoso aprender um pouquinho mais sobre esse nicho que você trabalha e pensar em coisas novas, né? Pensar em como é que a gente pode ajudar vocês aí também a tracionar novos negócios. Não, e sobretudo a história, né, Mônica? Obrigado por compartilhar a sua história conosco. Obrigado, né, por tudo aquilo que inspira a gente também, faz a gente entender a importância de ter um mindset empreendedor e o quanto isso pode ser transformador para os negócios. E eu acho que o nosso desafio aqui também é como que na grande empresa a gente pode trabalhar com um mindset empreendedor também, né? E incutir isso aí em todos os colaboradores. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a minha história. Durante muito tempo eu tive um pouco de vergonha, confesso, de contá-la. Mas aprendi que faz parte do meu propósito, né? Falar sobre essa história para poder, talvez, impactar outras meninas, outras mulheres que vieram da mesma base, eu tenho a mesma base familiar que eu tenho. Então, para mim é sempre uma alegria poder contá-la agora. E aqui ainda foi uma alegria adicional, porque é muito divertido a turma, né? Então, alegria em dobro. Obrigada novamente. Muito obrigado, gente. Você que gostou desse episódio, deixe seu like aqui, comente, compartilhe com a sua família, com os amigos. Deixe seus comentários aqui do que você gostaria de ouvir no podcast. A gente está nutrindo a comunidade aqui, a comunidade de inovação. Quer saber sobre inovação? Esse é o Storma Talks, é feito para você. E até a próxima.